Oi para todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês na Madrugada Astral. Então vamos adentrar essa madrugada aprendendo um pouquinho mais sobre bruxaria moderna, a Wicca. Lembrando que eu sou uma sacerdotisa da religião Wicca e as sacerdotisas da religião Wicca são bruxas e os sacerdotes são bruxos. No nosso último encontro, eu estava falando sobre a roda do ano e nós não conseguimos completar o assunto, então hoje nós vamos falar dessas celebrações dos 8 festivais das bruxas durante um ano solar. Por que a gente fala que é o ano solar? Porque a gente está acompanhando os ciclos do Sol, né? Primavera, verão, outono, inverno. Só que a gente tem um sabá no começo de cada estação e um no meio de cada estação. Então, são 8. A roda do ano, como a gente viu, ela é baseada na celebração de antigos ritos de plantio e colheita, de fertilidade e de crescimento das coisas e de reprodução dos animais. Então, vocês vão ver que a mitologia ligada aos 8 sabás ou festivais dessa roda de 8 sabás, chamada Roda do Ano, eles vão ser baseados numa mitologia que conta a história do que está acontecendo na natureza. E como isso foi feito na Europa, é a natureza conforme as datas do hemisfério norte. A gente já falou que aqui no Brasil tem pessoas que celebram pelas datas do hemisfério sul, ou seja, invertendo a posição dos sabás. Eu, pessoalmente, mantenho as datas do hemisfério norte porque eu acredito que ela corresponde aos ciclos agrários do Brasil. E a gente se liga a uma egrégora ancestral muito poderosa. E eu acredito que a roda do ano é a mesma em qualquer parte do planeta Terra ou em qualquer lugar do universo, porque eu acredito que a deusa é imanente. Então, o que acontece no corpo da deusa acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas, enfim, cabem dentro da bruxaria interpretações diferentes sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo de cada sabá. No equinócio de primavera, em março, que sempre acontece, é um evento astronômico, né? Então, ele acontece sempre entre o dia 20 e o 23 de março de cada ano. O que acontece? O Sol está numa posição em relação à Terra. A Terra se coloca em órbita do Sol numa posição em que ela fica exatamente iluminada metade de um dia e fica na escuridão metade desse mesmo dia. Então, é um equinócio. Equi quer dizer igual. Então, o tempo de luz e de escuridão naquele dia são exatamente iguais. E isso marca o início da primavera. Os nossos ancestrais, os povos celtas e os bretões, os povos nórdicos, eles celebravam nessa época do ano uma deusa donzela, uma menina jovem, jovem adolescente, que alguns chamavam de Ostara e outros chamavam de Eostre. Lembrando que em inglês a palavra para Páscoa é Easter, ou seja, vem do nome da deusa Ostara ou Eostre. Essa deusa, ela trazia, na época de degelo, onde se dizia que onde ela andava as flores nasciam. Flores nascem a seus passos. Então, era uma celebração do final do inverno rigoroso, do degelo de primavera. Era uma
um momento de se escolher sementes, lavrar a terra para poder plantar de novo, porque a neve tinha ido embora. Era também um tempo em que os animais acasalavam novamente, então havia uma música de primavera pelo ar, com os barulhos dos animais felizes e dos pássaros de volta às árvores, as árvores brotando de novo, o verde reaparecendo e as flores por todos os lados. Então é um tempo que lembra renascimento, novos começos, energias, impulsos, tudo que é novo e quer ser, que tem o potencial, como uma semente ou um ovo, de trazer uma vida completamente nova. E é da mitologia da deusa Ostara que vem a tradição do ovo de Páscoa. Por quê? Essa deusa se dizia que ela estava cuidando do mundo, estava tudo lindo, e um dia ela se cansou e resolveu ir dormir na lua. E ela esqueceu de voltar. E conforme ela se afastava da terra, ficava afastada, aparecia a neve, aparecia o frio, tudo morria sob o manto da neve, até que um dia uma lebre que adorava Ostara, lebre é aquele parente do coelho, né? Vocês conhecem o que é uma lebre. Ela resolve que ela tem que dar um jeito de trazer a deusa de volta. E aí o que ela faz? Ela observa uma alcateia de lobos que subia todo dia numa montanha e ficava uivando para a lua. Aí ela pensou, Ostara está lá na lua, eu vou aprender com os lobos, vou uivar para chamar ela de volta. E assim ela subiu escondida no meio da alcateia dos lobos, e depois de algumas noites ela aprendeu a uivar, e ela uivava bem alto, e aquele som diferente que nunca tinha sido feito antes, acordou Ostara. Ela ficou curiosa e voltou para a terra para ver o que era aquele barulho novo, encontrou a lebre, e quando ela voltou, trouxe de volta a primavera também, as flores, a alegria e tal. E aí, na hora dela ir descansar de novo na lua, a lebre falou assim, você não vai assim não, você vai dar um jeito da gente ter mais facilidade de chamar. Então ela concedeu para a lebre o poder de se transformar numa ave que podia acordá-la quando chegasse a hora do degelo de primavera acontecer. E é por isso que esse coelho passou também a pôr ovos, porque se transformava numa ave. Então a ideia da vida nova, das possibilidades, que é ligada a esse sabá, ela é obviamente conectada com esse momento de crescimento das coisas. Por isso é que a gente tem o costume de presentear as pessoas nesse sabá. A gente pega um ovo, cozinha e pinta a casca, faz símbolos do que a gente deseja para as pessoas e depois cada um come aquele ovo representando esses desejos que vão se realizar ao longo do ano até se ostar outra vez. Ou então a gente come os ovos tradicionais de chocolate, claro. Como eu dizia meus filhos quando eram pequenos, é bom ser filho de bruxa, porque geralmente o ostar acontece antes da Páscoa cristã, então a gente come ovo antes. Enfim. Aí na roda do então, a deusa é jovem e o deus também é um jovem, né? Ele é o fertilizador, ele é o garoto do pólen. Então ele poliniza, ajuda a polinizar as flores. Aí eles se conhecem e são amigos. Aí vem o outro sabá. Esse outro sabá que acontece no dia 30 de abril para 1º de maio, se chama Beltane. O sabá Beltane é o sabá do encontro sexual da deusa e do deus. Então eles se encontram, eles já são adultos, se apaixonam, transam pela primeira vez. Isso significa que essa transa deles significa o grande rito ou o grande casamento,
que é um rito de fertilidade, é para trazer fertilidade para a terra. Então, nessa época do ano, os nossos ancestrais estavam botando as sementes no solo e o grande rito dos deuses trazia a bênção necessária para aquilo ali trazer o máximo de fertilidade possível. Quando se dança o chamado Mastro de Beltane, que tem uns resquícios nas festas juninas, aquele pau de fitas que se dança no Rio Grande do Sul, né? É a representação do buraco na terra como órgão sexual da deusa, o mastro como órgão sexual do deus. E a gente amarra a fita e dança em volta do mastro, enrolando a fita, pedindo fertilidade no ano para aquele nosso desejo. Então, é uma celebração de fertilidade. Tudo que a gente quer que cresça, que aumente, que seja fertilizado, a gente celebra no dia, entre o dia 30 de abril e 1º de maio. E a deusa, nesse encontro sexual, ela fica grávida. E o deus é pai dele mesmo. É um mistério da bruxaria. Enfim, aí vem o outro sabá, que acontece entre 20 e 23 de junho, que é a entrada é o começo do verão do hemisfério norte, que é o começo do inverno do hemisfério sul, né? Mas então a celebração se chama Lita, ou a Festa das Rosas. Aí na celebração de Lita, a gente diz que se Beltane é o encontro sexual, Lita é o orgasmo da natureza. Então é quando as coisas vão chegar ao auge. Tudo chega no máximo. A deusa e o deus estão casados, se amam muito. Ele é o grande protetor dela. Ela era uma mulher linda, adulta, grávida, né? Então é a celebração do auge das coisas. A gente faz grandes festas celebrando esse auge para a gente alcançar essa plenitude também. Aí vem agosto, 1º de agosto, e acontece o sabá que a gente chama Lamas, ou o sabá do pão. É o primeiro sabá da colheita. Então, na história da deusa com o deus, ela, apesar de grávida, se transforma numa anciã, pega a foice e corta o grão de trigo, que é o próprio corpo do deus. Então, e o deus vira pão. A gente come um pão no formato de um homem, representando o deus pão que se sacrifica, dá seu corpo para a continuidade da vida e dá seu sangue no vinho para que a gente continue a vida. Então é o sabá da primeira colheita, quando a gente agradece pelo que a gente tem para colher e a gente aceita o sacrifício, porque a vida se alimenta da vida. Tudo que a gente come vai morrer por nós, então a gente tem que agradecer esse sacrifício, o sacrifício do Deus. Então o Deus morre pelas mãos da própria deusa, mas ela está grávida dele. Só que ela envelhece, ela não é mais uma mulher no auge da idade, ela é uma velha, uma anciã. Aí o tempo passa e vem o outro sabá, que é o sabá Mabel. Sabá Mabel é um sabá da segunda colheita, quando os nossos ancestrais colhiam as coisas perecíveis. O que tinha na horta ia virar geleia, nos pomares ia virar geleia, ia virar compota, ia virar picles, conservas. Por quê? Porque os nossos ancestrais, nessa época que nós estamos falando, não tinham geladeira, não tinham freezer, né? Então eles tinham que armazenar comida para passar os meses de inverno que eles iam ficar sem nada para plantar e colher debaixo da neve de 3 a 4 meses. Então eles tinham que colher grãos suficientes,
essas conservas, geleias, picles suficientes para passar todos esses meses para a família inteira. E eles tinham que ter carnes conservadas, por exemplo, carnes secas, salames, linguiças. Essa é a origem dos embutidos, né? Da mortadela, do salame, porque a carne não ia durar esses meses sem estragar se ela não fosse tratada de determinada maneira, e os nossos ancestrais aprenderam isso. Aí, Mabel, então, é a época de colher os vegetais e fazer essa parte toda das conservas. E também é um tempo de se colher oleaginosas. O que são oleaginosas? Amêndoas, castanhas, avelãs. Esse tipo de semente que é muito nutritiva, né? Porque tem muito óleo. Porque às vezes aquilo ali ia ser muito importante para se passar o inverno. Às vezes acabava toda a comida, mas as pessoas que tinham guardado bolotas de carvalho sobreviviam comendo sopa de bolota de carvalho. Lembrando que a roda do ano fala de um tempo em que, se os nossos ancestrais não tivessem comida armazenada suficiente para o tempo sob a neve, as pessoas iam morrer de fome, a família ia morrer de fome. Por isso a roda do ano é uma representação de riscos e de ganhos, porque num ano em que a sua colheita é excelente, sua família está tranquila, mas naquele ano que a colheita não foi tão boa, você tem que imaginar estratégias de sobrevivência para sua família. E a roda do ano fala sobre isso. Então, em Mabel, a gente vai fazer ação de graças. A gente vai agradecer tudo que a gente recebeu. É o sabá da segunda colheita, que é a colheita essa dos perecíveis. E aí a deusa Modron, e o deus se chama Mabon. Esse bebê foi muito querido por essa deusa, só que ele é raptado por um rei fada na noite que ele nasce. E aí Modron passa anos procurando por ele, e é aquela história, como ela é uma deusa da natureza, enquanto ela está procurando o filho, chega o inverno, tudo seca, aquelas coisas, né? A ideia de deusas que representam a fertilidade da terra e os seus filhos perdidos. Aí ela encontra Mabon, mas Mabon já não é mais uma criancinha, ele é um adolescente, então ela perde um tanto da vida dele. E Mabon é esse sabá do equilíbrio, você tem que ver o que você está colhendo, mas o que você não vai conseguir colher também. É o sabá do equilíbrio, tanto que o sol entra no signo de Libra, né? Falando exatamente de equilíbrio. E o que você tem o sabá seguinte na roda? Sim, e a deusa continua velha e ela mata o deus de novo. Dessa vez não como os grãos, mas como os vegetais e as frutas. Aí vem o sabá seguinte, que se chama Soen. E é considerado por muitos o sabá mais legal do ano. Por quê? Porque é o ano novo. E por que é o ano novo? Porque é o terceiro sabá da colheita. Para os antigos celtas, essa época do ano, 31 de outubro... Mabon acontece entre 20 e 23 de setembro. Aí, em 31 de outubro... que é o Dia das Bruxas, né, tradicionalmente, que deu origem ao Halloween nos Estados Unidos, né? Mas é o sabá Soen, se escreve Samhain, Samhain, mas se pronuncia Soen. E Soen é o sabá da terceira colheita, na época em que ia se acabar de tirar tudo que tinha na horta. Se a gente não colhesse até o dia 31 de outubro, tinha que deixar apodrecer no solo para virar adubo. Então eles colhiam tudo que faltava colher
e matavam o excedente do rebanho. Pegavam a carne e faziam os embutidos, as carnes defumadas para guardar para passar aqueles 3, 4 meses de neve. E é claro que matar animais, matar o seu rebanho, a não ser aquelas cabeças que você vai guardar para reprodução, porque elas competem com a comida da sua família, né? Porque elas também vão se alimentar dos grãos, que elas não vão ter pasto. Então tinha que ter esse cuidado de saber quantos guardar vivos e quantos transformar nas carnes que iam ser conservadas. E é claro que é o momento de se pensar em morte, você está matando um monte de animais. E é o momento em que vem à mente os mortos queridos. Então, seus ancestrais, seus amigos, pessoas que você admirava e que já morreram, este é o momento de celebrar com eles mais uma vez. Então se diz que no Halloween, ou no Samhain, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos está tênue, ele é fino, é fácil passar para eles, nós para lá ou eles para cá, para esses reencontros. Então a gente faz aquele tradicional jack-lanterna com a abóbora, com a vela dentro, mas aquilo não é para espantar fantasma, é para chamar os seus ancestrais e almas de amigos falecidos para fazerem uma ceia com você. Então a gente faz uma grande ceia e é deixado um lugar na mesa vazio, com uma cadeira, um prato servido e a bebida, tudo que a gente vai comer, os ancestrais também vão comer. E aí chega o último sabá do ano, em que a deusa se torna mãe e o deus vira a criança prometida que traz de volta a luz do mundo. É o sabá Iuli, que acontece no dia entre o dia 20 e 23 de dezembro, então ele corresponde ao Natal cristão, né? E é o momento em que vai acontecer gradativamente, é a noite mais escura do ano, mas gradativamente se sabe que as noites progressivamente vão se tornar cada vez maiores até que seja Lita outra vez, que é o sabá do outro lado da roda. Então a deusa se torna mãe e rejuvenesce, ela estava velha quando ela mata o deus nos 3 sabás da colheita, mas ainda grávida, aí finalmente ela dá a luz no Iuli, para a criança prometida, que é o deus da luz, o deus menino, e ele vem abençoar o mundo com nova vida para trazer um novo ciclo de luz e trazer a primavera e o verão de volta. Então, essa é a roda do ano, gente. Ah, sim, e aí o último sabá é o sabá Imbolc, no dia 1º de fevereiro, que é um sabá de renovação. A deusa se transforma numa donzela, está amamentando Deus, e aí depois ela vai rejuvenescendo até ser Ostara de novo. Esse é um sabá onde a gente faz limpeza das casas, dos altares, e é o sabá onde a gente costuma fazer as nossas iniciações, porque ele significa a marca de um novo tempo. Então, dia 1º de fevereiro. Gente, essa é a roda do ano que eu quis partilhar com vocês. A gente teria muito mais coisas para falar, dá para fazer um programa tranquilo de cada um dos sabás, porque são legais os costumes que a gente tem. Mas por hoje é isso. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero ter compartilhado com vocês um pouco das nossas celebrações de bruxa. E se vocês quiserem falar comigo, vocês sabem, @amavesper ou 11 97780 9399. 11 97780 9399. Eu estou à disposição para jogar tarô ou para fazer aconselhamentos. Então, um abraço e abençoado seja.